Muito boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa e a todo mundo que nos acompanha aí pela rede social. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que as atas das sessões anteriores foram disponibilizadas aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Após o acatamento da necessidade de correção apontada pelo vereador Augusto Capes, declaro aprovadas as atas. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, nossos servidores e aos nossos munícipes que nos acompanham. Mensagem 89, de 14 de outubro de 2022. Excelentíssimo Fábio Dimer, presidente da Câmara de Vereadores. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei 89 de 2022, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Parecis Novo e dá outras providências. O encaminhamento do presente projeto de lei objetiva a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, com base nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e de saneamento básico. O Conselho será um órgão colegiado de caráter consultivo, responsável pelo controle social, que consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionadas com os serviços públicos de saneamento básico, nos termos do disposto dos artigos 2º, 3º, inciso 4º e artigo 9. Inciso 5º da Lei Federal número 11.445, de 2007. A importância do Conselho de Saneamento Básico como controle social fica evidente na vedação de acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgãos ou entidade da União. Quando destinados a serviços de saneamento básico, aqueles titulares de serviço público de saneamento básico que não os tenham instituídos por meio de legislação específica, de acordo com o disposto no artigo 34, parágrafo 6º do Decreto Federal de número 7.217, de 2010. Assim, é imprescindível que o município tenha o Conselho Municipal de Saneamento Básico regularmente instituído por lei, para que possamos ter acesso aos recursos federais destinados a serviços de saneamento básico. Inclusive, através de questionários online, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul solicitou informações inerentes à existência do referido Conselho ao Controle Interno Municipal, que encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sugerindo a elaboração de um projeto de lei para este fim, para evitar que ocorram possíveis apontamentos futuros por parte do TSE-RS. Diante do exposto, proponho o presente projeto de lei ao crivo dos nobres edis, enquanto reitero os mais sinceros votos de estima e apreço, colocando-me ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo Alexandre Barto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 89, de 2022, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Parecis Novo e dá outras providências. Mensagem 87, de 11 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor Fábio Dimer, presidente da Câmara de Vereadores. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 87 de 2022, que altera dispostos na Lei Complementar 1857 de 2011, criando 15 cargos efetivos de professor de educação infantil, com regime de 30 horas semanais e dá outras providências. O proposto projeto de lei altera artigos no plano de carreira do Magistério Municipal, Lei Complementar 1857, de 28 de fevereiro de 2011, com vistas à criação de 15 cargos efetivos de professor de educação infantil, com jornada de 30 horas semanais para atuarem especialmente nas escolas de educação infantil. A primeira etapa da educação básica ocorre na educação infantil, tendo por finalidade a formação integral de crianças de 0 a 5 anos,
onde o cuidado e a educação complementam as ações da família e da sociedade. Nas escolas de educação infantil, os alunos possuem o direito à jornada diária parcial de no mínimo 4 horas, ou de jornada integral de no mínimo 7 horas. Em nosso município, as escolas de educação infantil atendem cerca de 250 alunos, tendo uma jornada de trabalho atendimento de 12 horas diárias. Conforme dispõe o artigo 23 da Resolução 339 de 2018 do Conselho Estadual de Educação, o agrupamento de crianças na educação infantil tem como referência a faixa etária e a proposta pedagógica da instituição, observada a relação criança-professor da seguinte forma: 1. Na faixa etária de 0 a 11 meses, até 5 crianças por professor. 2. Na faixa etária de 1 ano até 6 crianças por professor. 3. Na faixa etária de 2 anos, até 9 crianças por professor. 4. Na faixa etária de 3 anos, até 12 crianças por professor. 5. Na faixa etária de 4 anos, até 18 crianças por professor. 6. Na faixa etária de 5 anos, até 23 crianças por professor. Levando em consideração o horário de expediente diário de nossas escolas de educação infantil e do número máximo de crianças que podem ser atendidas por único professor, pode-se afirmar que a nomeação de professor com jornada de 4 horas diárias acaba, de certa forma, dificultando a organização das escolas e, consequentemente, a qualidade do atendimento às crianças que permanecem em período integral nas instituições. Desta forma, há necessidade de criação de cargos de professores específicos para atuarem na educação infantil, com carga horária de 6 horas diárias, primando pela qualidade do atendimento dos nossos alunos, indo ao encontro do que dispõe a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que, em seus eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais na educação básica, por ela propostas, determina que devam ser contemplados os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças. Assim, a educação básica na educação infantil assegura os direitos para que as crianças aprendam a desempenhar um papel ativo em ambientes nos quais sejam convidadas a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, aprendendo a construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Neste contexto, parte fundamental do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações para garantir a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Diante disso, o acompanhamento dos professores em tempo integral de educação infantil torna-se imprescindível e, com certeza, será fundamental para o aprendizado e crescimento de nossos alunos. Vale informar que a criação dos 15 cargos propostos mediante o presente projeto de lei não objetiva a nomeação imediata de todos esses profissionais, mas é fundamental que o referido cargo esteja criado para que possamos prevê-lo junto ao rol de cargos para os quais a administração municipal lançará edital de concurso público em breve. Assim, com a existência destas vagas, tendo por base a lista do concurso a ser realizado, será possível a nomeação imediata de alguns profissionais para suprir a demanda já existente, bem como da nomeação de forma gradativa de profissionais que deverão atuar em novas turmas que serão abertas ao longo do ano de 2023, com o objetivo de diminuir o número de crianças em lista de espera para as vagas na educação infantil de nosso município. Cabe destacar ainda que o vencimento previsto para o cargo de professor com carga horária de 30 horas é equivalente ao vencimento do cargo de professor com carga horária de 20 horas, tendo em vista que os coeficientes previstos no artigo 6 do presente projeto de lei estão calculados de forma proporcional à quantidade de horas de carga de cada cargo, ou seja, efetivamente, o valor recebido por hora por ambos os profissionais é o mesmo. Diante do exposto, permaneço na expectativa do entendimento de que o projeto de lei, ora apresentado, será de fundamental importância para a qualificação do ensino em nossas escolas de educação infantil, proporcionando que os professores realizem o acompanhamento de nossos alunos em tempo integral.
Aproveito a oportunidade do encaminhamento do presente projeto de lei ao crivo dos nobres edis para reiterar os mais sinceros votos de estima e apreço, colocando-me ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 87 de 2022 altera dispositivos na Lei Complementar 1857 de 2011, criando 15 cargos efetivos de professor de educação infantil, com regime de 30 horas semanais e dá outras providências. Indicação 48, Parecer Novo, 13 de outubro de 2022. Encaminho nos termos regimentais ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação: que seja viabilizada a devida licitação pública para adotar o Parque Municipal de um economato, para utilizar de forma permanente e segura das dependências do Parque Municipal Júlio José Collin, com ampliação e melhor utilização de quadras poliesportivas, além de eventos esportivos, culturais e turísticos, caminhadas e trilhas, bem como disponibilizar e ampliar quiosques, serviços de copa e cozinha e outras possibilidades compatíveis com o local. Justificativa. Considerando diversos pedidos, principalmente vindo de desportistas e moradores que utilizam finais de semana as dependências do nosso belíssimo parque, apresento esta indicação de que seja realizado o devido processo licitatório, visando que seja agregado ao nosso parque municipal um serviço de economato. Tal medida não gerará qualquer custo a mais para o Poder Executivo e um econômo poderá melhor atender a comunidade local. A figura do econômo resultará, na minha percepção, em ampliação e melhor utilização de quadras poliesportivas, além de eventos esportivos, culturais e turísticos, caminhadas e trilhas, bem como disponibilizar e ampliar quiosques, serviços de copa e cozinha e outras possibilidades compatíveis com o local. Para tal, é de extrema importância que seja viabilizado com urgência serviço de economato, dentro de processo legal e das possibilidades técnicas. Na certeza do entendimento quanto ao solicitado, na certeza do entendimento quanto à solicitação proposta, me coloco à disposição no que for possível e necessário. Vereador Antônio Jussi de Mello. Parecer Jurídico 76 de 2022. Parecer de proposição ao Projeto de Lei 84 de 2022. Projeto de autoria do Executivo Municipal, que cria um cargo efetivo de assistência social no quadro dos cargos de provimento efetivo, artigo 3º da Lei Complementar 381 de 28 de novembro de 1997 e dá outras providências. Conclusões. Ante o exposto, conclui-se que o Projeto de Lei 84 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, não possui, por assim dizer, vícios legais ou constitucionais, sendo este órgão de consultoria jurídica e técnica legislativa favorável à remessa ao plenário do presente projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, que submetemos à apreciação dos nobres edis. Parecer Novo, 6 de outubro de 2022, Júnior Fernando Dutra, assessor jurídico. Parecer Jurídico 78 de 2022. Proposição ao Projeto de Lei 88 de 2022. Projeto de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Parecer Novo a firmar convênio com o município de Harmonia, visando a permuta de cargas de saibro e cascalho e dá outras providências. Conclusões. Ante o exposto, conclui-se que o Projeto de Lei 88 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, não possui qualquer vício legal ou constitucional, sendo este órgão de consultoria jurídica e técnica legislativa favorável à remessa ao plenário do presente projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, que submetemos à apreciação dos nobres edis. Parecer Novo, 13 de outubro de 2022, Júnior Fernando Dutra, assessor jurídico. Pedido de informação número 14. Parecer Novo, 20 de outubro de 2022. Solicitamos, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal
o seguinte pedido de informação: encaminhar ao Poder Legislativo Municipal cópia de suposta denúncia recebida pelo Poder Executivo Municipal dos seus órgãos de controle externo ou interno, como TCE-RS, Ministério Público, onde conste que eventual denúncia que culminou com a rescisão contratual em massa dos estagiários do município pelo CIE, visando apurar e comprovar aos estagiários desligados quem foi de fato o real denunciador e se o mesmo existe e pode ser identificado, bem como outros expedientes ou documentos que possam identificar de onde partiu a informação de que os estagiários estão sendo desligados após denúncia de vereadores. Vereador Fábio Dimmer, vereador Augusto Capes, vereadora Joyce Streit, vereador Luciano Renzel, vereador Paulo Eduardo da Silva, vereador Pedro Ruden, vereadora Lourdes, vereador Antônio José de Mello, vereador Newton José Rossi. Seriam essas correspondências, senhor presidente. Muito obrigado. Colega vereador, se alguém tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 15 minutos no máximo. Bancada do PDT, vereadora Joyce. Eu agradeço. Vereadora Lourdes. Agradeço. Bancada do Republicanos, vereador Gelsi. Agradeço. Bancada Progressista, vereador Fábio. Como farei breve uso, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Saudar mais uma vez a todos, os colegas, funcionários da casa, a todos que nos assistem de casa. Primeiramente, eu quero parabenizar ao pessoal da Sociedade Cultural Esportiva Matiel por manter viva a tradição de mais de 100 anos, que é o Tiro Rei, o tiro esportivo, onde é escolhido o rei e a rainha do tiro da localidade e dos demais sócios da sociedade. Desde 1906 ocorre essa competição. E tivemos no último dia 8 as provas de tiro. E agora, no próximo sábado, dia 22, teremos o baile do rei e da rainha. Desde já, convido a todos a participarem, prestigiarem o baile. O assunto que me traz aqui, o assunto principal, eu fiz aqui algumas anotações. Creio que não anotei tudo, porque são diversos assuntos que me clamam a essa tribuna, mais uma vez, pedindo encarecidamente a todos os cidadãos do Pareci e do Brasil a consciência não no próximo domingo, no outro domingo, na conscientização do voto para o próximo presidente da República. Eu não posso, todos sabem a minha posição aqui, mas eu não posso compactuar, eu não posso ficar calado diante das propostas que o candidato do PT anuncia nas redes sociais, os deboches, enfim, seria um retrocesso. Eu anotei algumas pontuações aqui que eu gostaria de comentar. O que a população nos cobra na rua, principalmente a mim, né, é a minha posição. Como eu já bem falei, a minha posição é de direita, a minha posição é para que se reeleja o nosso presidente, que nos trouxe a honra de volta, a honra pela nossa bandeira nacional, pelo verde e amarelo, que nos trouxe de volta o orgulho de ouvir e de cantar o nosso hino nacional, porque hoje eu tenho orgulho quando eu posso participar do canto do hino, né? Para mim, me recordo o meu tempo de estudante, quando comecei a estudar, quando a gente, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, cantava na frente da escola o hino nacional, de frente para a bandeira.
em posição de respeito. Então, esse presidente que nos representa hoje é o presidente que nos trouxe de volta esse patriotismo que há muito nos faltava. Eu tenho certeza que a grande maioria, quando pensa e analisa, concorda com o que eu estou falando aqui. Quanto à posição dos demais vereadores, fica a critério de cada um se manifestar, né? Como sempre disse aqui, e firmo, o meu compromisso é com a democracia, com a liberdade de expressão. Cada um faz o que acha melhor. Então, alguns pontos que eu marquei aqui que não podem voltar a acontecer nesse país é a volta das invasões, a volta do direito à propriedade, a volta do não direito à propriedade, onde propriedades são invadidas por um grupo denominado MST, que usam de um resguardo por aquele governo que está aí pregando mentiras e falsas promessas, para de novo trazer a decadência, a derrota a esse país. Coisas assim que a gente conseguiu por um tempo ter tranquilidade no campo. Não falo por nós aqui em Parecis Novo, não temos esse problema aqui. A gente tem pequenas propriedades, mas a gente acompanha o noticiário país afora, que não foram só fazendas improdutivas invadidas pela terra. A intenção real desse grupo, eu vejo que é invadir fazendas produtivas, saquear produtos de trabalho e esforço daqueles proprietários, daqueles fazendeiros, abater gado criado pelas fazendas aí para subsistência ou então para comércio. Enfim, todos nós, em algum momento, assistimos o que acontecia na época dessas invasões. Outra questão, quando falam em criação de emprego, quando o candidato do PT fala em criação de emprego, falta emprego aqui em Parecis Novo? Eu acho que não, né? Eu ando no município inteiro, emprego aqui não falta. Para quem quer trabalhar, nosso município tem emprego sobrando. Só falta para aqueles que querem se aproveitar e ficar em casa de boa, né, sem trabalhar, e querem que tudo caia do céu. E acham que o Estado é responsável pela sua desgraça. Para quem quer trabalhar nesse município não falta emprego. E eu creio que isso acontece país afora. Porque eu trabalhei por muitos anos a Porto Alegre, eu tinha uma linha de entrega, como muitos aqui sabem, e eu nunca vi faltar emprego para quem quer trabalhar. Então eu peço assim, a todas as pessoas que reflitam bem nessa escolha, que reflitam bem na questão que está aí por vir. Depois da eleição não tem volta, né? E outra questão que esse candidato representa e defende é o desarmamento da população. Lembrando que todas as nações do mundo começaram a dominar seu povo pelo desarmamento. O domínio, após o desarmamento, é mais fácil, é tranquilo. Onde você não encontra resistência, você domina. Olha o que aconteceu na Alemanha com Hitler, na Ucrânia agora, também com os ucranianos, né? O governo deles foi desarmamentista, e agora, quando entraram em conflito com a Rússia, distribuíram armas à população para cada um ajudar a defender o seu país, para as pessoas irem lá e morrerem. Eu me nego a isso aí. Se esse país desarmar essa população aqui, não vem depois pedir para a gente ir pegar uma arma e defender nossas fronteiras. Se virem, a minha família não vai ser vitimizada por uma guerra futura. Se decidirem isso, se virem, né? É o que deveria terem feito lá na Ucrânia. Pois hoje esse povo está em sofrimento e não tem mais como sair dessa desgraça. Também quero falar um pouco sobre a ideologia de gênero que estava sendo implementada nesse país
com o governo do PT. Hoje dizem que não, negam. Eu vi nas redes sociais, negam isso. Até cartilha criaram para distribuir nas escolas. Eu quero dizer que no meu tempo, quando eu era estudante, não se falava em ideologia de gênero, em sexo. Eu acho que não cabe nas escolas levantar essa questão. Se até hoje eu não discuto com ninguém sobre esse assunto, eu acho que esse assunto é tão pessoal, tão íntimo, que cabe a cada um ser respeitado da forma que é e ponto. Né? Se alguém tiver que questionar, são os pais em casa, né? Quem educa, quem sustenta, mas não cabe enviar cartilhas e aplicar a ideologia de gênero naquelas crianças que ainda não têm essa formação para decidir ou para imaginar esse tipo de assunto. Então, sou contra. Não adianta eles agora negarem que não promoveram, que não fizeram, porque pode ser que muita gente tenha memória curta, mas eu não tenho. Seguindo, o que a gente tinha na época desse governo, desse desgoverno PT, de assalto a banco, explosões de caixa eletrônico, outro assunto que me lembra, quando íamos, eu e o meu ajudante, quando a gente ia a Porto Alegre fazer nossas entregas, toda manhã na Rádio Gaúcha tinha algum noticiário de estouro, de arrombamento a banco, estouro de caixa eletrônico. Foi mudar o governo para um governo sério, em poucos meses eliminou-se várias quadrilhas que praticavam esses assaltos, essa bandalheira, acabou. São tudo questões que estamos sujeitos a voltar a esse país. A descriminalização dos pequenos furtos. O que a gente vai ensinar para nossas crianças de hoje em diante? Ou, se entrar esse desgoverno, quando se fala em furto, porque a gente aprendeu de casa a não roubar e não pegar o que é seu, né? Os valores que a gente aprendeu em casa. O que a gente vai passar para frente? Se uma vez você libera, se um pequeno furto não é mais crime, você está autorizando a roubar, incentivando. Né? E não adianta agora vir dizer que não é, porque tem vídeos do cara falando como é que vão punir aqueles adolescentes que roubam o celular. Quantas notícias eu vi na televisão das pessoas entregando o celular e mesmo assim levando um tiro no peito? O que é isso, gente? A gente merece mais do que isso. Eu acho que cada um que levanta cedo e vai trabalhar, vai lutar pelo que é seu, vai lutar pelo melhor, merece mais do que isso. Né? Se tivesse outro candidato, eu nem estaria aqui falando. Eu só não concordo com essa proposta, com esse candidato que já mostrou o que ele é no passado. E isso vai voltar, ou vai piorar mais ainda. Outro assunto. E quanto à questão de obras fora do país. Em 2007, foram feitas 2 refinarias de gás natural na Bolívia, pela Petrobras. Pois, quando estavam prontas em pleno funcionamento, Evo Morales mandou o Brasil sair de lá e tomou as refinarias para si, dizendo que, eu me lembro como se fosse hoje, essas coisas eu não esqueço, sou bom de memória e esse tipo de assunto eu não esqueço. Evo Morales mandou os brasileiros caminhar e ficou com as refinarias. Ficou por isso mesmo. Quantos milhões investidos no país vizinho, que hoje dita para quem quer vender o gás, que na época, há meses atrás, cortou em parte, em proporção, o abastecimento aqui para o Brasil, encarecendo o produto, fazendo parecer que a culpa é de quem? Do governo. Transferiu mais gás para a Argentina e cortou aqui do Brasil. Lembro também. Quem acompanhou sabe e vai me dar razão. Então, e mais ainda, os 14 bilhões de reais, que foram emprestados a Cuba, Venezuela e Moçambique, a fundo perdido, que nunca mais foram feitas obras em outros países, onde esse dinheiro está faltando hoje aqui. Hoje a gente está trabalhando aqui no país, passando dificuldade,
para botar a casa em dia. Porque cada um de nós sabe que se hoje gastar demais e ficar devendo, amanhã vai ter que trabalhar mais, vai ter que cortar em algumas coisas para poder colocar as contas em dia. Então, cada um, por favor, leve em conta isso. Se não tem o entendimento, muitas pessoas não têm o entendimento das questões políticas mais a fundo. Mas eu peço encarecidamente que leve em conta isso que eu estou falando. A gente, aqui, eu me ponho a par das situações para não falar nada aqui do que não é puramente a verdade. Então, quem não tem entendimento, escute com carinho as minhas palavras aqui, porque eu não estou querendo mal de ninguém. Eu estou querendo que esse país aqui continue crescendo, evoluindo. Passamos a pandemia, conseguimos superar de boa a pandemia. Tivemos a guerra na Ucrânia, que também interferiu em algumas questões aqui, a produção do nosso país, principalmente em fertilizantes. Então, eu acredito, tenho toda a certeza que esse país aqui tem tudo para nos próximos anos ser o número 1 do mundo. Isso desperta muita inveja de outros países. Eu tenho certeza que tem muitos países conspirando para esse país aqui não dar certo, com terceiras intenções aqui no país. Eu defendo um governo sério, um governo que defende a família, que defende a pátria, que defende fronteiras, que defende o direito à posse, que defende o direito à vida. Então, para não alongar muito, eu peço que no dia da eleição, até o dia da eleição, cada um reflita muito bem sobre o que eu falei aqui. Eu nunca ofendi ninguém que fosse de opinião contrária. Meus amigos sabem, eu tenho amigos que não concordam, que são de oposição, que são petistas. Muitos amigos meus que são petistas já mudaram de opinião, porque realmente chega-se num ponto que a gente vê que não dá. Não dá, você não pode concordar com essas propostas que estão aí, com o deboche que está por vir aí, né? Então, eu peço mais uma vez encarecidamente que cada um avalie bem essa situação e que possa fazer uma votação serena e tranquila para o bem desse país, para o crescimento, para a ordem e para o progresso. Muito obrigado. Vereador Augusto. Para uso, presidente. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Presidente, muito boa noite. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores. Meus cumprimentos também aos nossos servidores da casa, Dr. Júnior, Daniel Iversa. Meus cumprimentos a quem está assistindo nossos trabalhos através da transmissão ao vivo e quem deixou o comentário, seu boa noite. Cumprimento aqui também Marlise Roden, Júlio Souza, Ângela Rossi, Josneli Lima, Mariane Benck, Elton Vilmar Hilgert, Luiz Fernando Fux, Hélio Wolff, Edson Alembrand, Arlete Dutra, Marilene dos Santos, Daniela da Silveira, Lúcia Adame. Muito obrigado pela participação de vocês. Importante sempre a presença de todos. Presidente, eu me manifesto na mesma forma do senhor. É um tema muito importante a ser debatido, principalmente por nós, vereadores. Porque, apesar de cada um de nós, vereadores, representar uma sigla partidária, seja ela de direita ou de esquerda, nós representamos uma comunidade, um município, representamos todos os nossos munícipes. E quando se fala na eleição que vamos ter no domingo, dia 30, nós estamos colocando um futuro de 4 anos pela frente. Esse futuro de 4 anos, falo por minha convicção, presidente, nós podemos continuar construindo um Brasil melhor, mantendo o atual presidente
tendo a reeleição do atual presidente. Caso venha a eleição do candidato Lula, nós vamos ter um retrocesso enorme por mais de 40 anos, no mínimo. Então nós temos que ter essa consciência, conscientizar referente a isso. Quando eu falo nós vereadores, é porque nós vereadores estamos mais intimamente ligados à política, seja do âmbito municipal, estadual, federal. Em 2 anos que vamos findar de vereadores, no final deste ano, nós tivemos muita atuação junto ao governo federal. Parecinovo recebeu inúmeros recursos do atual governo federal. Teve sim deputados de esquerda que destinaram emendas parlamentares, mas faça uma reflexão do quanto Parecinovo se beneficiou de emendas parlamentares de deputados da direita, da base aliada do governo federal. E lembrado em suas falas, presidente, eu vou reforçar aqui, nós tivemos a pandemia, algo inesperado. Muitas mídias e muitos influenciadores do candidato de esquerda colocam que o presidente da República não deu atenção à pandemia. Mas lembro que foi o primeiro presidente a colocar calamidade referente a isso. Mas, para se manter o carnaval, muitos foram contrários e mantiveram o carnaval, onde o vírus se espalhou mais ainda. Eu não vou entrar no critério das vacinas, até porque o Brasil é referência sobre isso, mas eu vou falar de município de Parecinovo. Foram mais de 4 milhões de reais do governo federal para o enfrentamento e combate à pandemia. Isso, Parecinovo, assim como todos os municípios da federação, todos os estados, tiveram recurso e atenção do governo federal. Tiveram também o auxílio emergencial, que assegurou famílias, no qual governadores, a grande maioria, e todos eles de esquerda, fecharam os estabelecimentos, prefeitos fecharam o estabelecimento. Como que o pai de família iria levar o sustento para dentro de casa? Se é através do seu emprego, e governadores quiseram decretar o que seria essencial ou não. Todo o trabalho que gera renda, traz o alimento para dentro de casa é essencial. O pai de família, a mãe de família sabe disso lá na ponta. É ela que tem a sua realidade, a sua casa, os seus filhos, a sua vida, as suas contas. Ela sabe, ele sabe o que é essencial e todos são essenciais. E para que o governo federal tivesse uma reprovação, governadores, prefeitos, principalmente do PT, foram rígidos contra posicionamentos do governo federal para que houvesse, vou usar o termo, uma desgraça maior. Mas com postura firme e atuação firme, nós tivemos um presidente que representou sim o nosso país de forma clara, com atenção a todos. E quando se fala na volta do Lula, pelo amor de Deus, eu não vou falar agora aqui contra o Lula. Eu vou falar contra toda aquela cúpula que, se ele voltar, ele vai colocar de volta. Todos aqueles escândalos, o Petrolão, o Mensalão, o que era os desvios da Petrobras. Milhões e milhões de reais foram devolvidos para a União. Eu faço uma reflexão, presidente. Se tem um empresário devolvendo milhões para a União, por que ele está devolvendo? Você me permite a parte? Com certeza, presidente. Se está devolvendo, é porque assumiu o crime. É para se pôr, para se justificar com a União, certo? Eu tenho certeza que se não houvesse culpa, não houvesse condenação, ninguém estaria devolvendo nada. Muito bem colocado, presidente. Faça uma pesquisa no Google. Quais
empresas devolver e qual o valor? São milhões e milhões de reais que foram devolvidos para a União. E eu faço outra reflexão. Imagina quanto mais ainda não foram descobertos, que não foram devolvidos. Jamais algum empresário iria devolver uma fortuna se não houvesse indício de corrupção, de desvio de dinheiro. Isso que nós temos que ter consciência. Nós temos que valorizar. É a mesma coisa que... Vou fazer uma fala aqui, presidente. É a mesma coisa que roubar o veículo ali na rua e oferecer ao proprietário do veículo uma carona a ele até em casa. É inadmissível isso. Se me permite mais uma partezinha. Permitido. Quantos presos fizeram delação premiada para se beneficiar, diminuir pena? Quantos da cúpula do próprio fizeram delação premiada para diminuir pena, fizeram acordos, né? Então, está mais do que provado a corrupção. Provado, com certeza. E o presidiário Lula, agora o ministro, censurou que não pode mais chamar de ladrão. Ladrão, sem vergonha, que mexeu com o nosso dinheiro público, que desviou. Os hospitais poderiam estar em melhores condições nesse período de pandemia. Ladrão. Não terá ministro nenhum que irá me calar. Ladrão. Presidiário. Nós não podemos ter o retorno desse cidadão à presidência da República. Eu não quero que ele traga toda aquela cúpula dele. Muitos estão dizendo que o presidente Bolsonaro fala demais, fala coisas demais. Concordo em partes, mas busquem o que realmente é a fala completa dele. Aí vocês vão ver a verdade. Porque as grandes mídias que querem aquela mamata, se beneficiar de dinheiro público, estão desesperadas, colocando inverdades para que você, eleitor, vote no candidato oposto. Procurem isso, não podemos deixar um ladrão voltar ao poder da nossa nação brasileira. Está em jogo o bem contra o mal. O que vai ser o futuro das nossas crianças? Nós temos que refletir referente a isso. Presidente, quero falar referente ao pedido de informação. Tivemos informações que os estagiários que atuam pelo CIEE, as escolas municipais do nosso município de Parecis Novo, foram desligados, todos, através de denúncia. Algumas informações chegou para alguns vereadores, houve esse manifesto entre nós, conversa entre nós antes da sessão, de que tem falas que a denúncia foi através de vereadores. Vamos fazer esse pedido de informação, gostaria que todos aprovassem isso hoje, para a gente ter ciência do que chegou na Câmara, no Executivo, para que venha para a Câmara de Vereadores e a gente dialogar. Saber o que está de irregular para este apontamento, tentar verificar para trazer novamente esses CIEs. Se houve algum vereador que fez essa denúncia, eu vou dizer por mim aqui agora. Eu lamento e repudio isso, porque eu tenho um irmão de 8 anos que utiliza da escola municipal, um irmão que necessita desse profissional pelo CIE. Eu não sei o que vai ser para o meu irmão de 8 anos a ausência. Infelizmente, foi uma atitude maldosa. Se foi uma denúncia, eu quero acreditar que não foi. E eu não falo somente do meu irmão, falo também para todos os contratados, todos os estagiários. É inadmissível isso. Então a gente está solicitando, requerendo através desse documento, eu quero que seja aprovado por unanimidade. Tenho certeza que será, todos os vereadores assinaram. Muito obrigado, agradeço isso, o espaço também, presidente, por pautar isso hoje, para a gente ter ciência. E que o Executivo Municipal possa nos responder o mais breve possível, não esperar os 30 dias do prazo regimental. Que responda o mais rápido possível, nos remeta a cópia e que possa verificar uma forma de chamar novamente todos
sem que seja apontado. Mencionar também quem apontou, se foi algum tribunal de contas, se foi o Ministério Público, para que a gente esteja ciência. Neste momento seria isso, presidente. Retorno depois para mais algumas manifestações e que possamos pautar com sabedoria sempre, não digo das pautas de hoje, mas que possamos sempre com sabedoria pautar as propostas aqui na Casa Legislativa, porque nós temos que fazer jus a este cargo que ocupamos. No meu ponto de vista, eu desejo que, quando findar o nosso mandato, nós possamos entregar ao povo parecinovense um resultado, um trabalho digno no qual ocupamos este cargo, deixando as nossas proposições, representando o nosso povo e deixando algo para a nossa comunidade. Retorno depois com mais algumas colocações. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Indicação número 048/2022, do vereador Antônio José de Melo, sobre a viabilização pelo Poder Executivo Municipal de licitar um economato para as dependências do Parque Municipal Júlio José Colim. Em discussão? Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Pedido de informação número 14 de 2022 de todos os 9 vereadores sobre as rescisões contratuais em massa dos estagiários do CIE e eventuais recontratações. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Projeto de Lei Complementar, número E 084/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que cria um cargo efetivo de assistente social. Em discussão? Pois não, vereador Pedro. Tá, é o seguinte, o que está sendo colocado em votação é a forma de contratação desse assistente social. Ele já existe, já está trabalhando pela terceirização e hoje o governo municipal está querendo mudar para efetivar ele, para que ele entre no fundo municipal, no fundo do município. Isso aí é uma coisa que hoje o Estado do Rio Grande do Sul está tentando mudar. Existe já um programa do Estado que, para os novos, implantado no tempo do Rigoto, para tirar esses salários altos do fundo do Estado. Seria não lembro o nome agora. O presidente Bolsonaro, na reforma da Previdência, ele tentou igualar o regime próprio com o INS. Não passou. Eu tenho restrições a esse tipo de contratação. Só minha colocação é isso aí. Eu acho que deve continuar da forma como está. Terceirizado esse cargo aqui. Pode um dia não precisar mais esse cargo. E aí não tem mais como alterar, como mudar. Mais alguém gostaria? Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Contra a forma de contratação, não contra ter um assistente social. Perfeito, vereador Pedro. Aprovado por 8 votos. Projeto de Lei número E 088/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o município de Parecis Novo
Afirmar convênio com o município da Harmonia visando a permuta de cargas de saibro e cascalho e da outras providências. Em discussão? Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Concluída a ordem do dia, prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores inscritos poderão fazer o uso da palavra por 10 minutos. Vereador Paulo. Agradeço. Vereador Josi. Farei uso, presidente. Lhe concedo o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite ao pessoal de casa que nos assiste agora, ou quando achar conveniente. Todos os vereadores, todos os servidores dessa Casa Legislativa. Eu quero agradecer primeiramente os vereadores, colegas vereadores, por terem aprovado a minha indicação referente ao economato, a possibilidade de um economato no Parque Municipal. No estádio, o Executivo deu a notícia que já estaria aberta o processo de licitação. Então, é muito importante ter essa interação. Economato é muito importante para poder estar sempre movimentando os locais belíssimos, inclusive até a questão de segurança. Isso eu falo do estádio, falo do Parque Municipal, alvo da minha solicitação é aprovado pelos colegas, por todos nós. A questão do pedido de informações, para ver a questão que nos chegou, eu digo que eu tenho 3 netos na creche, e aí os meus filhos, minhas noras, estão, e principalmente os meus netos, chateados com a saída desses atendentes, e que todos dizem que seria através de denúncias. Então, antes da sessão, como foi falado com o colega vereador, a gente se combinou exatamente para fazer esse pedido de informações para que venha a público, ou pelo menos para nós, o que realmente foi, quem denunciou, como foi relatado por uma munícipe ali, parece que foi Eliane, que a maldade que fizeram, a própria Dalva e outros, essas meninas, essas moças que tão bem atendem os nossos filhos, nossos netos. Então a gente quer saber, até porque também tem algumas pessoas que estão tentando botar na conta dos vereadores como que supostamente poderia vir de nós vereadores. Então, não seríamos levianos, nenhum de nós, 9 vereadores, de fazer tal maldade como foi relatado por um munícipe. Então, queremos saber e queremos que nossos filhos e netos sejam sempre muito bem atendidos e que o que puder fazer no sentido de reverter essa situação, nós temos que ver o que realmente está acontecendo, que as atendentes não podem mais, essas moças do CIE não podem mais estar lá com as nossas crianças, tão bem cuidando delas. Falo das sociedades, foi falado por outro colega vereador, questão do Sociedade do Matiel, o Tiro Rei, teve na semana anterior, e agora tem o Baile do Rei. A exemplo da cidade de Pareci Novo também aconteceu o tiro e o baile, muito bom. Vamos ter vereadora do DESPIC, vamos ter agora no DESPIC o churrasco dos sócios. Então é importante essa interação nos clubes sociais. Eu defendo essa parte, eu sou sócio em todas as sociedades citadas aqui e luto pelas sedes sociais, pela atividade esportiva,
seja de futebol, seja de bocha, seja de bolão. Quem me conhece sabe que eu defendo muito essa parte, que eu digo que esporte, cultura, o entretenimento faz parte do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, eu digo. Essa interação entre os moradores. E também tem esse final de semana, aliás, os próximos finais de semana tem a questão do torneio de bocha. Tem nas sociedades que tem canchas de bocha, inclusive alvo de pedidos, uma indicação que eu fiz para que o mais breve possível fosse realizado os torneios, os campeonatos, seja de todas as modalidades, e falo atualmente do campeonato de bocha que está acontecendo. Esse final de semana vai ser no Despic. Então, essas situações locais aqui são muito importantes. Entrando um pouco no gancho da questão da defesa pessoal, presidente, foi feito um breve relato para quem participou do Baile do Rei, ali no município de Parecis Novo, do histórico dos nossos antepassados, no sentido de defesa pessoal. Então, temos a satisfação, digamos, o orgulho de ter duas sociedades no Parecis que ainda mantém essa tradição mais de 100 anos, e isso passa pela defesa pessoal. Lá atrás foi uma necessidade do tempo, e isso é importante que todos tenham essa consciência, que todos os países comunistas, países socialistas e de esquerda, primeiro buscaram o desarmamento. Inclusive, para poder deixar as pessoas realmente desprevenidas, E o que também causa perplexidade, que no nosso país, alguns anos atrás, na era do governo PT, foi feito um plebiscito. E o plebiscito é a voz soberana da população, e a população escolheu pela manutenção. Exatamente. E não, na verdade, manteve-se, era para ter, as pessoas poderiam ter para se defender, e o governo do PT, presidente, ele não atendeu o anseio da população. A população queria que todos pudessem ter a autodefesa. Você me concede uma parte? Pois não. Também estou bem a par desse assunto. O não ao desarmamento venceu. Em torno de 70% da população optou pelo não ao desarmamento, para continuar ao direito de legítima defesa. Isso. Mesmo assim, o governo do PT, ele dificultou, Dificultou, eu digo assim, até de certa forma foi bom, Hoje a tramitação para se ter uma arma legal, ela é muito grande, não é qualquer pessoa que chega numa loja e compra uma arma de fogo, tem que passar por um processo legal muito complexo, a pessoa tem que fazer acompanhamento psicológico, treinamento especial, de período em período tem que passar por uma bateria de testes de novo psicológicos, então é uma questão muito difícil hoje de se conseguir ter uma arma legal. E também a gente diz assim, vereador Jossi, tenha quem quiser, mas não proíba de ter quem pode, tem condições e passou pelos todos os testes de ter, Obrigado pela parte. Não, imagina, É que o jeito de falar, eu entendi, de repente o senhor estava dizendo que, na verdade, a defesa pessoal o povo brasileiro queria manter a defesa pessoal, o não por desarmamento. E a voz do povo, para tu ver o exemplo desses governos de esquerda, que ele foi em desencontro com o que o povo escolheu. Então, assim, o posicionamento, falando em posicionamento, é importante que todos se posicionem, o respeito entre as pessoas, em primeiro lugar, a questão do meu posicionamento político, de direita, já manifestei nas sessões anteriores, e aqui eu reforço novamente, eu quero que aqui no Rio Grande do Sul seja um novo governador, o governador Onyx, que o nosso ex-governador que renunciou, nem terminou o mandato dele, e ele, imagine, usou o dinheiro do governo federal, que veio muito dinheiro,
para botar folha em dia e fazer alguma no sentido de saúde, usou para outras coisas, queria que todo mundo fosse, proibiu, dificultou o comércio, né? Poderíamos ter entrado num caos, né? Mas felizmente superamos isso e agora está no momento da gente colocar alguém que realmente vai trabalhar em prol do nosso Estado. A questão do posicionamento, com certeza, direita na União, né, que nós temos que reeleger o nosso presidente da República por vários motivos, né? Então, algumas pessoas dizem, o cara às vezes fala algumas coisas. Claro, algumas coisas que ele fala não seria tão bonito de ser falado, mas ele é muito sincero. Eu estive junto com os vereadores lá em Brasília, conversamos assim informalmente, um cara simples, sincero, um crânio, né, que defende Deus, pátria, família. Então isso nós não podemos abrir mão. Agora, sabendo que a direita, que o presidente Bolsonaro está ganhando o jogo, virando o jogo, né, mesmo com tudo contra, mesmo com as ações de censura, principalmente na Jovem Pan, censura. E agora quer dizer que tudo que defendeu a vida toda, que agora é contra o aborto, que sempre foi a favor, o ex-presidente Lula, e tantas outras coisas. Essa semana invadiram templos, igrejas, esquerda, invadiram prefeituras, uma baderna. Não podemos admitir isso, né? Não tem governo de esquerda socialista que deu certo no mundo, gente. Não tem nenhum que deu certo, né? O pessoal diz, a questão mais Estado e menos... Vamos liberar sim, os empreendedores, porque os empreendedores, presidente e demais vereadores, quanto mais empreendedores nós tivermos, mais emprego nós temos. E o principal, o emprego, né, na medida que tiver mais oferta de emprego, mais vai ser requisitado, vai aumentar o salário de todo mundo. É o que acontece aqui no Parecis Novo. Empreendedores, a exemplo de todos nós aqui do nosso município. Isso nós vamos defender e não abrimos mão. Então, consciência, né? Olhem para trás e não vamos retroagir no nosso país, no nosso Estado. Muito obrigado a todos. Obrigado, colega vereador. Vereadora Lourdes. Agradeço. Vereador Fábio. Farei breve uso. Só para concluir, eu quero me manifestar quanto a respeito do assunto da demissão em massa das estagiárias do CIE. Agradeço aos colegas vereadores que todos aprovaram esse pedido de informação. Eu vejo o quanto é necessário a gente ter essa informação de que natureza partiu essa decisão de demitir, né, essas moças, né? Como a minha esposa é professora, eu sei bem do que se trata esse assunto, eu sei bem da importância desse trabalho que vinha sendo exercido por essas moças. Então, eu digo assim, para mim é uma questão bem importante a gente ter a certeza da natureza dessa decisão, porque o simples fato de ser um boato, de que a denúncia tenha partido daqui de dentro, é uma coisa que me choca, né? Até porque eu fiquei sabendo disso hoje quando cheguei aqui por comentário de colegas desse assunto. Mas eu tenho absoluta certeza, posso assim dizer quase que com absoluta certeza, que daqui não partiu, né? E também
vou fazer uma dura crítica. Eu quero ter certeza se houve denúncia também. Eu quero ter certeza se houve essa denúncia. Então, vai ter que ser mostrado para a gente o teor dessa denúncia, desse apontamento. Certo? Não vamos servir de bode expiatório aí para essa questão. Se houve denúncia, nos mostre o apontamento e a gente tem que aceitar, né? E talvez, então, as circunstâncias, né, da natureza dessas demissões. Mas a gente quer saber sobre essa denúncia, a veracidade e os fatos. Certo, pessoal? Da minha parte seria isso. Muito obrigado a todos. Vereador Pedro. Agradeço. Vereador Augusto. Para uso, presidente. Lhe concedo tempo de 10 minutos. Presidente, questão da suposta denúncia. Nós vamos ter então agora o pedido de informação remetido ao Executivo. Vamos solicitar agilidade na resposta para que não deixe tramitar os seus 30 dias para o retorno. A gente também pode fazer um convite à secretária Paula para que, se possível, dentro das possibilidades, ela vir para a Câmara de Vereadores na próxima semana, trazer a documentação. Se a documentação ela não pode ser exposta de forma pública, pelo menos aos vereadores pode. Nós podemos sim ter ciência disso. Muitos documentos que vêm em termo de sigilo é remetido à casa e não é tornado público. Então, vamos fazer esse convite. Também espero que não tenha partido por vereadores essa denúncia, que eu tenho certeza que não. E quero ver o teor dela, eu quero ver esse documento, eu quero ver o porquê que houve esse desligamento total desses servidores estagiários. Se for preciso, a gente pauta uma convocação e traz a secretária aqui. Então, se não se fazer presente através do nosso convite, a gente convoca para termos a ciência e dar o retorno para a população, aos pais desses estagiários, estagiárias e a esses profissionais que foram desligados. Importante essa colocação. Colega vereador Gelsi, falaste referente ao governo do estado. Eu até iria pedir uma parte a você, ao senhor, mas deixei para utilizar no meu tempo de tribuna. Lembrando que o governo federal fez a sua parte no repasse de recursos, e eu falo agora na questão dos servidores públicos estaduais que tiveram seus vencimentos em dia. Foi colocado em dia. Recurso esse do governo federal, que era para a prevenção e a aplicação na questão da Covid. Tem uma manifestação do próprio governador de estado, ex-governador Eduardo Leite, na sua página oficial, que ele diz que não seria necessário fazer um investimento na saúde desse valor, mais de 2 bilhões de reais. Porque 60 pessoas, isso é fala do Eduardo Leite, ex-governador do nosso estado, que 60% das pessoas que iriam para a UTI, elas não sobreviviam. Não valeria a pena investir. Imagina, a UTI era a última instância, o último recurso das famílias. Entre a dúvida, vamos se investir, vamos colocar mais leitos, vamos tentar, mas não. Ele foi claramente a público e também teve uma fala na RBS, onde ele falou a mesma fala. Então é lamentável como alguns governadores se trataram referente à Covid, alguns prefeitos se trataram referente à Covid, e nós precisamos ter posicionamento. Eu sempre tive meu posicionamento, nunca fiquei em cima do muro, nem na minha eleição municipal, na minha campanha,
eu fiquei em cima do muro, sempre disse que a minha candidatura era independente, expliquei os motivos. A minha coligação, um partido da minha coligação não queria que eu fosse candidato. Tive que pedir ajuda ao meu colega vereador Gelsi aqui agora, vereador. Tive que pedir ajuda na época ao vereador Gelsi, ao Márcio, membros do Partido Republicanos, para aceitar, porque eu queria colocar meu nome à disposição. Eu pensava que, de alguma forma, eu poderia contribuir com o Parecer Novo. Acredito que venho contribuindo. E eu estava sendo barrado. Então, sou muito grato a essa oportunidade, colega vereador Gelsi. Agradeço muito pela sua lealdade e oportunidade que garantiu a minha candidatura. Então, eu respeitei, fiquei independente e segui o meu trabalho. Segui o trabalho do Republicanos, que hoje tem uma identidade 10 independente, que respeita todos os filiados, que respeita todas as siglas partidárias e que representa a sua sigla. Tem posicionamento e postura. Me mantive assim, respeitei a coligação quando fui eleito presidente da Câmara de Vereadores. Quando, num período, saí da base do governo, tive os motivos no qual foram todos expressos e que eu não me arrependo em nenhum momento disso. Eu sempre vou respeitar o meu caráter, o meu valor. Se eu ver que alguma coisa não está certa, eu não vou compactuar. E a independência ela é a melhor maneira de representar a comunidade com um melhor trabalho. Porque você não vai votar um projeto por interesse do executivo na forma de aprovação ou reprovação. Você não vai dizer amém para as pautas. Você vai se posicionar sim, não, ou vai se abster. Quando eu não concordar com algo, eu vou me posicionar assim como venho me posicionando. E agora, mais do que nunca, presidente, posicionamento. Eu não tenho vergonha nenhuma de levantar a bandeira do presidente Bolsonaro e do candidato a governo, Onyx Lorenzoni, porque nós precisamos de pessoas com um pulso firme, pessoas que vão fazer mais para o nosso Estado e principalmente ao nosso Brasil. Eu gostaria de pedir encarecidamente a todos os munícipes de Parecis Novo que nesse dia 30 de outubro não olhe por nome, seja Bolsonaro ou por Lula. Que todos tenham atenção com o seu modo de trabalho, com o seu posicionamento referente à corrupção e que olhe no quanto foi desviado de dinheiro público no nosso país. Olhe para isso. Olhem para os ministros que o candidato Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem e vai manter, e olhe para os ministros, possíveis ministros que o presidente Lula possa ter. Eu não quero que retorne todos aqueles envolvidos que estavam presos e que numa manobra do Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, libertou. Não pode. Isso não pode acontecer. O Lula só está concorrendo porque um amigo ajudou. Um ministro indicado pela ex-presidente Dilma, que agora está favorecendo. Eu olhei o último debate, que postura do nosso presidente Bolsonaro, principalmente referente à corrupção. Agora, o que a esquerda bate tanto em cima daquele orçamento secreto? Se eu vejo algum vereador falar do orçamento secreto, eu vou bater em cima disso e vou dizer, olha, você não deve ser vereador, porque quem legisla em cima disso é a Câmara dos Deputados. Nós somos um reflexo da Câmara, legisladores. O presidente vetou, Câmara derrubou o veto.
Quem mexe no orçamento, quem legisla em cima do orçamento é a Câmara. Pesquisem se não foi vetado pelo presidente. Muito importante seria se o presidente tivesse essa autonomia no orçamento secreto, porque eu tenho certeza que 15 parlamentares do PT não teriam esse orçamento secreto. 15 deputados indicaram o orçamento secreto. Vocês acham que o Bolsonaro iria dar milhões e milhões de reais para o PT? Pensem nisso. Permitido? Antes eu acabei não falando a questão da escolha, né? Como dissesse aqui, a questão da escolha do candidato. A esquerda não tem nem plano de governo, né? Nem tiveram a coragem, estão a cara de pau é tão grande que nem botaram um plano de governo, né, decente. Não tem um plano de governo. Outra questão, esses milhões que foram devolvidos ou bilhões que foram desviados, tanto assumidos pelas pessoas que fizeram a delação premiada, e tantos milhões e bilhões que foram para fora do nosso país, quantos hospitais, né? Que nem diz o ex-presidente Lula, diz que graças a Deus que veio a Covid, né? Olha, isso é uma declaração. Mas se tivesse feito com esse dinheiro hospitais, com certeza nós estaríamos muito melhor preparados. Quantos bilhões, quantos hospitais poderiam ter sido feitos com aquele dinheiro, só o que foi desviado? Imagine isso. Colocado. Obrigado. Muito bem colocado, colega vereador. E isso não passa na mídia, essa fala do Lula, dando graças a Deus que foi criado o coronavírus. Aí eu pergunto aos familiares que perderam seus entes queridos, o que diz respeito a isso, aonde o Lula em rede nacional não, em uma transmissão ao vivo de debate, mencionou que graças a Deus que a natureza criou o coronavírus. Fala do Lula. Para finalizar, presidente, eu gostaria de dizer que é um momento delicado. Até dia 30 de outubro será um momento de tensão. Eu digo momento de tensão porque a gente tem princípios que vão de encontro com a postura que a gente gostaria para o nosso país. Se o Lula entrar, bola para frente, vamos continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando incansavelmente por Parecer Novo. Não é de um presidente que eu dependo para fazer o meu trabalho, não. É da minha personalidade, da minha garra. Mas meu reflexo é no futuro. O que a gente vai deixar de impacto para todas as gerações que vierem? A gente não pode compactuar com corrupção. Nós temos que ser referência para transparência. Eu gostaria muito de ter os nossos projetos aqui pautados de transparência sancionados, mas sempre vetados. Se tem uma coisa que eu faço bastante, algo que é íntimo meu, é ter fé em Deus. Eu respeito muito isso. Eu oro bastante, peço muito a Deus para ter sabedoria, para ter forças em determinados momentos. E eu vou pedir a Deus, em público aqui agora, que nos dê sabedoria. Aqueles que não foram votar, não falo só de Pareci, mas quem estiver nos assistindo, Brasil afora, que Deus dê sabedoria e que essas pessoas vejam o quanto é uma eleição entre o bem e o mal. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Colega vereador. Fim da explicação pessoal. Antes de encerrar, lembro a todos da audiência pública a ser realizada no próximo dia 27 de outubro, sobre os recursos orçamentários para a Lei Orçamentária Anual, LOA, 2023,
audiência pública para tratar da elaboração e discussão dessa importantíssima peça orçamentária será dia 27 de outubro, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Também lembro da reunião da CGP, na quinta, dia 27, às 19h30, e da próxima sessão ordinária, na mesma data, às 20 horas. Então, peço aos colegas vereadores que, se puderem fazer parte da audiência pública, é muito importante. Certo? Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana aí. Declaro encerrada a presente sessão.